Boa noite, igreja. A paz do Senhor, amém? Como é bom estar em família, sabia? Nós somos o corpo de Cristo, então quando eu vou a outra igreja eu me sinto tão feliz, porque essa é a família do Senhor. Agora você imagina como vai ser no céu, hein? Aleluia! Vai ser poderoso, a igreja toda reunida, adorando ao Senhor. Então eu me sinto muito feliz e muito privilegiada de poder estar aqui servindo a igreja do Senhor. Eu e o Alexandre, nós somos pais de 3 filhos. A Vitória, que está aqui, essa moça linda. O Andres e o Enzo, que estão ali atrás. E também nós temos 2 filhos aqui que vieram conosco. E nós amamos muito a vida de vocês. Vieram de Itanhaém conosco, a Aline e o Rogério. E como nós falamos que é um culto de família, então a gente sempre traz uma família junto, não é verdade? E a gente trouxe essa família que nós temos amado demais. Nós amamos a vida de vocês. Bom, hoje nós estamos morando em Itanhaém. Se você gosta de tirar um descanso, então você está convidado aí a descansar em Itanhaém, gente. Lá é muito gostoso, viu? Para você, mas volte para a sua igreja, amém? Não fique por lá. Mas nós estamos lá servindo a comunidade evangélica missionária, a Igreja 100. E nós amamos a nossa igreja, nós amamos os nossos pastores. A pastora Thaís e o pastor Júnior, que nos abençoaram para nós estarmos aqui nessa noite com a igreja do Senhor, trazendo a boa palavra do Senhor. Então, nós nos sentimos muito honrados e abençoados para nós estarmos aqui. Porque nós reconhecemos que todos precisam de uma cobertura espiritual. Todos nós precisamos ser abençoados e enviados, e nós estamos debaixo dessa autoridade dos nossos líderes para estar servindo aqui a igreja do Senhor. Então, que você seja muito edificado com a palavra do Senhor. E eu vou entregar o microfone porque eu gosto de falar, senão eu prego no lugar do meu marido, tá bom, gente? Viu só? Viu só? Eu não gosto de ver a Vanessa pregar e nem de que convidem a Vanessa para pregar, pastor. Porque depois que a convidam, não me convidam mais. Então eu dou o microfone na introdução. Ela quebra o gelo, que ela tem mais facilidade. Eu sou o cara mais formal, que escreve tudo direitinho no WhatsApp. A Vanessa já é mais dinâmica e é uma alegria servir com a Vanessa. Pessoal, eu estou feliz não só por rever a igreja, mas por poder cumprir aquilo que Deus me chamou para fazer. Obrigado, viu, Elito? É bom ver você de pertinho. Estava com saudade. Eu percebi que o abraço precisou ir mais longo. Falei, meus irmãos. Depois a gente se acerta na saída. Mandei mal, pastor? É? Tô, viu? Você tá com o controle aí, né? Muito bom ver o Jefferson aqui, viu, Jefferson? Jefferson, a gente se conhece um tempo. Devo dizer publicamente que eu reconheço você como autoridade política na cidade, viu? E dou graças a Deus pela sua vida. Tenho acompanhado de longe, mas tenho acompanhado, tá? Então, eu creio que o Senhor vai continuar te usando nessa área. Tem alguns irmãos que eu já conhecia, então, graças a Deus pela sua vida. Que bom que você está aqui. Eu estou feliz também, pastor, poder conhecê-lo, ver que a casa está cheia, ver esse altar aqui. É altar que vocês chamam também? Bem arrumadinho. Na época que eu vi, eu lembro que estava em reforma. Vi assim uma estrutura, uma caixa de som poderosa. Eu estou vendo uma câmera poderosa aqui. Meu Deus, vocês estão prosperando, graças a Deus por isso. Amém? Amém? Eu lembro que a última vez que eu vim aqui, o final do culto, eu parei deitado nesse chão aqui, ó. Meu Deus, e eu sou fominha, eu quero mais. Eu vou deixar o Senhor me usar, eu creio que Ele vai continuar falando, porque Ele já tem feito algo aqui. Abra comigo a sua Bíblia, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4. A Vanessa ainda está querendo que eu fale da Bíblia dela. Como nós somos um, hoje eu quis usar a versão dela que eu gosto muito. Efésios capítulo 4, a partir do verso 11, vai ser o nosso ponto de partida. E nós vamos caminhar aí por alguns textos bíblicos. Eu pretendo ser
simples, mas profundo. Quantos entendem isso? Eu pretendo ser direto, mas ao mesmo tempo preciso. Eu não quero e não tenho a intenção de compartilhar alguma coisa superficial. Eu quero investir todo o tempo que eu tenho despejando, derramando tudo aquilo que Deus colocou no meu coração. E eu tenho uma promessa a fazer, eu não vou reter nada. Efésios capítulo 4, verso 11. Diz assim o texto. Quantos acharam? Digam amém. Diz assim Efésios 4, verso 11. E ele designou alguns para apóstolos, e outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Verso 14. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Quantos dão graças a Deus por essa palavra? Repita assim comigo: uma igreja forte, é madura. Só mais uma vez, se você não gosta, tem paciência comigo, é a última. Uma igreja forte, é madura. Para efeito didático, quando a gente verbaliza o tema daquilo que é compartilhado, geralmente a gente tem uma tendência de reter com mais precisão aquilo que é compartilhado. O tema daquilo que eu quero compartilhar é maturidade. Eu creio que a igreja de Cristo, em todos os momentos em que ouvir falar sobre maturidade, vai ser uma boa pregação, um bom tema, porque maturidade, ele é um fim. Maturidade é um fim do cristianismo. Ora, é lógico que você sabe qual é o maior desejo de Deus. O maior desejo de Deus é que gere filhos para si. Isso está escrito em 1 Pedro capítulo 3. Agora, você sabe qual é o segundo maior desejo de Deus? Porque 1 Pedro diz que ele deseja que todos sejam salvos. Mas qual é o segundo maior desejo de Deus? É que os salvos amadureçam. O primeiro maior desejo de Deus é ter filhos. O segundo maior desejo de Deus é que os filhos amadureçam. Você que estuda a Bíblia, você vai perceber que o termo filhos no Novo Testamento tem ao menos dois termos. Tem um para aquele que é neófito, menino, novo convertido, e tem o termo ruiós, que é para filhos maduros. Então, quando nós começamos a perceber o desejo de Deus para a sua igreja, para os seus filhos, nós vamos com certeza culminar na maturidade. Agora, é bem verdade que o texto que nós lemos está dentro de um contexto. Efésios é escrito pelo apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo, eu tenho dito que é um dos maiores vultos do Novo Testamento. Tenho para mim que depois de Jesus, ele é o cara. O apóstolo Paulo, ele escreveu pelo menos 70% das escrituras no Novo Testamento. É alguém que nasce como que fora do tempo, segundo ele mesmo. E o apóstolo Paulo, ele começa a desenvolver a ideia de maturidade aqui em Efésios, utilizando os 5 dons ministeriais. Dentro desse contexto, ele está ensinando esse povo de que Deus estabelece pessoas, líderes com maturidade, com dom, para que desenvolva a vida dos santos. E eu quero me atentar aqui para o detalhe do texto, e aí continuar com ele. Ele diz que ele escolhe uns para apóstolos, profetas, enfim, os dons. E o verso 12, com o fim de preparar os santos para a boa obra do ministério. Basicamente, a função pastoral, a função do líder, está em preparar os santos, preparar a igreja para a obra do ministério. Basicamente, aquilo que o pastor tem feito nesta casa
eu acredito que é preparar você para desenvolver a obra que ele não consegue dar conta sozinho. Amém? Então é importante que nós entendamos que o contexto que o apóstolo Paulo traz os dons ministeriais é para o fim da edificação do povo de Deus. E ele diz na sequência, no verso 13, até que todos alcancemos a unidade da fé. Alguns me perguntam, os dons ministeriais são para hoje ainda, sim ou não? E eu digo, leia o verso 13. O verso 13, ele delimita o tempo da validade dos dons, até que. Até que está falando de tempo, de validade. A pergunta que eu faço, todos nós já alcançamos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus plenamente? Se ainda não, significa que os dons são operantes. Quantos entendem essa introdução? Se Deus estabelece pastores, líderes, profetas, apóstolos, evangelistas, mestres, para a edificação do seu povo, logo subentende que Deus quer, Deus deseja a maturidade dos seus filhos, a igreja. Mas é importante, o prédio não amadurece, esse púlpito não amadurece. Quem amadurece? Fala, eu. Então, a essência daquilo que eu quero compartilhar nessa noite é vir como voz profética e dizer para você, você precisa amadurecer. Quantos me abençoam para compartilhar essa mensagem? O que é maduro? O que é o ser maduro? Basicamente, na naturalidade, ser maduro significa estar pronto para o seu uso. Você tem um estado mental perfeito, pronto para a sua medida. Ser maduro é você estar na estatura espiritual a ponto de produzir o resultado que se espera de você. E é bem verdade que quando nós falamos de maturidade, nós não estamos falando necessariamente daquela série em massa que é feita ou produzida. O desenvolvimento da maturidade na vida da igreja, ele é doloroso, ele é trabalhoso. Maturidade, ou estar no estado de maturidade, para desenvolver aquilo que se espera, precisa necessariamente de tempo. Quantos aqui gostam de banana? Deixa eu ver. Quantos aqui já comeram banana assim, pura? Aí é brabo. Serotonina na veia. Quantos aqui gostam de banana passada? Tem mais algumas pessoas aqui. Tem mais um ali. Aí, eu não sei se é a esposa, ela pegou e levantou o braço dele assim. Ó. Levanta o braço, homem. Então, gosta de banana passada. Principalmente se for para fazer um bolo, é isso? Aí sim, né? Agora, quem é que gosta de banana madura? No ponto, boa, docinha. Vocês já perceberam que, mesmo no estado verde, ou no estado de podridão, existem sempre pessoas que encaram? Porque a maturidade, não importa se você está verde, 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 não importa se você está podre, você sempre pode ser útil. Nem que seja como modelo do que não fazer. Mas a minha proposta nessa noite é dizer para você que Deus deseja que nós venhamos amadurecer, para que possamos dar os frutos que são esperados de nós. Filhos, nós precisamos dar uma resposta no convívio em que vivemos, nós precisamos dar uma resposta no ambiente em que transacionamos, nós precisamos entregar o que é esperado de nós. Agora, como é que eu desenvolvo a minha maturidade? Se você for rápido de endereço, abra aí comigo a sua Bíblia em Romanos 12. O texto de Efésios é um ponto de partida. Enquanto você abre em Romanos 12, se o Fábio estiver assistindo essa mensagem aí no São Lucas, eu quero te mandar um abraço. Deus te abençoe, viu, Fábio? Estou crendo na sua cura, na sua pronta recuperação.
O Fábio é um amigo, a gente acabou de visitar ele antes de vir para a igreja, nós fomos lá, ele sofreu um acidente ontem, caiu de uma laje, e Deus operou já um milagre na vida dele. E eu disse para ele que nós estaríamos aqui, e ele disse, se for filmado me envie o link. Aí nós enviamos o link para o Fábio, e eu espero que ele esteja nos acompanhando. Romanos 12, verso 3, diz assim: por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. A pergunta que eu quero responder nessa noite é: como eu posso desenvolver a minha maturidade? Como eu posso dar o fruto que se espera de mim? Porque uma igreja forte é uma igreja madura, mas nós entendemos que a igreja não é o prédio, e sim, logo nós estamos falando de pessoas maduras que entregam o que é esperado dela. E o convívio da igreja muitas vezes nos traz dificuldades. Ou aqui no Rio Branco não tem, só Itanhaém. A dificuldade da vivência cristã nos impede de enxergar o desenvolvimento da maturidade, porque a gente acredita que as problemáticas do ministério, da vida cristã, elas vêm para denegrir a imagem do evangelho e não como possibilidades de maturação. A gente acredita que as dificuldades na vida da igreja vêm para nos tirar o foco, ou porque Satanás se levantou, mas a gente não enxerga que as dificuldades, elas fazem parte do processo da maturidade. Muitas vezes, para você dar aquilo que se espera de você, é preciso você passar por pressão. Quantas pessoas cozinham feijão com panela de pressão aqui? Por que é que você utiliza a panela de pressão, se não para acelerar o processo? Estão entendendo? Eu estou indo devagarzinho, porque daqui um pouco eu sei que você vai ter que apertar os cintos. Não reclame da pressão. É o processo de maturação. Não, mas essa igreja já foi melhor, porque na época X, no tempo Y, naquele lugar que eu... Está difícil? Está num processo? Quem sabe é o pleno desenvolvimento da sua maturidade e você está perdendo o time. Qual é a resposta que nós temos para a pergunta, como desenvolver a maturidade? No verso 3 de Romanos 12, está aí: não pense de você mesmo além do que convém. Você quer se tornar alguém maduro? Não pense de você além do que convém. Você precisa reconhecer o seu nível. Você precisa reconhecer em que lugar você está. Qual é o teu nível de maturidade? Você começa a colocar de lado a comparação, a inveja. Você reconhece o seu nível, não pensa de você além do que convém. É nem além nem a quem, é quem você é. À medida que você entende, pensa de si, na medida, você está dentro de um processo de maturação profundo. Você desenvolve a sua maturidade quando você entende quem é, onde está e qual o seu papel. Você quer saber como desenvolver a sua maturidade? Pense de si com equilíbrio. É o que o apóstolo Paulo está dizendo aos romanos. Olha, não tenha uma autoimagem destoante. Antes disso, tenha uma autoimagem equilibrada. O que é autoimagem equilibrada? Vou dar um exemplo básico. Como é seu nome? O Mateus está aqui no teclado. E eu olho e digo: Mateus, fantástico, você toca muito bem. E o Mateus é muito bom. Só que aí o Mateus, ele diz assim: que nada, sou meia boca. Não, isso aqui é para a glória de Deus. É óbvio que é para a glória de Deus. Então o Mateus, ele finge que é humilde, é uma falsa humildade, só para não reconhecer o nível dele. A pessoa que não tem uma autoimagem equilibrada, ela não consegue perceber o seu nível.
e nem muito menos externar com humildade o que ela já carrega, em que ela já é boa. Você quer alcançar um nível de maturidade para essa igreja crescer de forma exponencial e forte? Tenha uma autoimagem equilibrada de você. Nisso aqui eu sou bom, eu sei fazer. Você reconhecer que você é bom em algo não é falta de humildade, isso é sensatez. O que nós não devemos é ficar batendo no peito e, desculpem o termo, arrotando louvores diante de nós. Mas uma autoimagem equilibrada nos impulsiona a reconhecer nossa medida. Um homem, uma mulher madura reconhece o seu nível. Você quer desenvolver a sua vida de maturidade para que a igreja em que você faz parte cresça de forma madura, fortemente, reconheça o nível da sua fé. O Paulo diz assim, olha, a medida da fé que Deus concedeu a cada um. Teologicamente existe um termo que nós chamamos de fé comum. É possível que eu e você, que nós venhamos crescer na fé. Mas qual é o nível da sua fé hoje? Qual é a medida de fé que você tem hoje? Isso é maturidade. Quando você reconhece a sua medida de fé e você caminha na sua passada de fé, você não está ficando aquém do irmão que está no outra medida. Você está reconhecendo o seu lugar e dizendo, eu quero chegar lá. Eu vou viver esse nível de fé ainda. Mas eu também não posso, em contrapartida, dizer assim, não, eu não tenho fé nenhuma. Eu não creio em nada, eu não estou pronto. Deus está nos levando a crescer em maturidade, porque Ele está elevando essa igreja. Existe uma medida de graça, de favor e de maturação sobre essa casa, que para a igreja desenvolver isso precisa compreender qual é a sua medida. Não pense de você além do que convém. Olha o que diz aí o verso 4 e 5 de Romanos 12. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. De que modo nós podemos nos tornar uma igreja forte e ser maduros? Nós precisamos reconhecer qual é a dispensação, qual é o tempo que está sobre nós. Porque na igreja, em comunidade, existem pessoas que estão num tempo de espera, existem pessoas que estão no tempo de serem lançadas, existem pessoas que estão em tratamento, existem pessoas que estão em disciplina. Reconheça qual é o teu tempo. Você tem dons, você tem uma medida. O corpo de Cristo precisa do que você tem, e você precisa do que o seu irmão tem. E a maturidade é fazer convergir o teu dom ao corpo, e o dom do corpo a você. Maturidade é uma convergência de propósitos. Maturidade é uma convergência de entendimento. Maturidade é você não só reconhecer o seu nível, como também reconhecer o nível do seu irmão. Você só tem a unção de quem você respeita. Não faz sentido a gente olhar para as pessoas que são bênçãos e ficar, também reconheça a unção, que você terá essa unção. Olha o que diz em 1 Coríntios capítulo 3. Acompanha comigo, se for rápido. 1 Coríntios capítulo 3, versos 1 ao 3. Irmãos, não vos pude falar como a pessoas espirituais, mas como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. O que vos dei para beber foi leite e não alimento sólido, pois não podíeis recebê-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Visto que campeia entre vós todo tipo de inveja e discórdias, por acaso não estáis sendo carnais, vivendo de acordo com os padrões exclusivamente mundanos? Agora o apóstolo Paulo está falando aos coríntios. O que eu acho interessante é que na mesma medida de fé, no mesmo entendimento sobre maturidade, o apóstolo Paulo trabalha em relação às igrejas que ele estabeleceu.
A linha de pensamento é a mesma, porque é o Espírito quem conduz. Como que nós podemos nos tornar uma igreja forte, sendo maduros, de acordo com 1 Coríntios 3? Vivendo como pessoas espirituais e não carnais. É lógico, meus irmãos, eu não quero aqui dizer assim, então é o seguinte, nós estamos prontos, né? Porque nós somos aqui os super. Não é nada disso. A ideia é que a gente precisa ter humildade para dizer assim, olha, eu estou além no tocante à minha vida espiritual. Eu ainda tenho carnalidade, ainda estou carnal nisso aqui. Qualquer coisa me irrita. Deus está falando? Qualquer coisa me tira das estribeiras. O pessoal diz assim, pastor, eu sou crente cheio de Espírito Santo, mas não pisa no meu calo. E se o Espírito Santo te pergunta hoje, qual é o seu calo? Deixa eu tratar. Nós não podemos viver como pessoas carnais, mas sim como espirituais. Viver como um ser espiritual não é andar, e ó que eu oro em línguas pra caramba, e ó que eu gosto do fogo até umas horas, mas ser espiritual é ter uma mentalidade espiritual, é você ser governado nas suas decisões, nas diretivas, por aquilo que é espiritual. O que é que Colossenses 3 diz? Olhe para as coisas do alto, pense nas coisas do alto. Ter um olhar espiritual é você viver aqui nesta terra, com a perspectiva eterna. Dessa forma nós vamos ser maduros. Como nós podemos nos tornar uma igreja forte e ser maduros? Vivendo como adultos em Cristo e não como crianças. O que é ser adulto em Cristo? Vamos lá. Ser adulto em Cristo é chegar num ambiente como esse aqui, ali na porta, observar um homem semelhante ao pastor. Só que como eu estou buscando desenvolver a minha maturidade, eu quero ser um adulto em Cristo, eu não quero correr o risco de passar pelo pastor sem falar com ele. Então, ainda que eu não tenha certeza, eu faço uma pergunta articulada. Tudo bem? Boa noite, a paz. O senhor é o responsável aqui? Porque eu não quero passar pelo líder da casa e dar a entender que eu não o honrei. Contei o segredo. Adulto em Cristo é alguém que se preocupa não em agradar pessoas, não em agradar a si mesmo, mas se preocupa com os princípios estabelecidos nas Escrituras. Eu reconheço o princípio da honra, então eu não queria perder a oportunidade de honrar o líder da casa assim que eu cheguei. Nós precisamos ser adultos em Cristo e não crianças. Não, se for ele, depois eu vejo. É um exemplo simples, mas isso fala do meu coração e do seu. Eu quero encorajar essa igreja. Essa é uma palavra pastoral, de ânimo, e dizer assim, vocês vão continuar crescendo e crescendo muito. Eu vim aqui para ser voz profética e dizer assim, eu creio na maturidade da igreja. Eu creio que Deus está levantando homens e mulheres nesse lugar como adultos em Cristo. Homens e mulheres que comem um alimento sólido e não leite. Homens e mulheres que olham o que nós estamos falando e como os bereanos, deixa eu ver se está assim mesmo. Deixa eu falar uma coisa com todo amor e carinho. Eu não tenho nenhum problema com dúvidas. Eu digo mais, a dúvida é pressuposto para conhecimento. Se você não duvida de nada, você não conhece a realidade da coisa. Nós não podemos ser alienados porque nós somos crentes. Nós não podemos ficar bitolados e dizer assim, não, está na Bíblia, eu não duvido. Veja, presta atenção nisso aqui. Quantos conhecem Tomé? Tomé é sinônimo de dúvida e incredulidade. Mas sabe o que eu vejo em Tomé? Ele está dizendo assim, eu quero ver para crer, porque eu quero ter a minha experiência. Ele é sincero, pastor.
Ele diz assim, tá, vocês viram, mas eu quero tocar, eu quero ver. Tanto é que quando Jesus chega 8 dias depois, diz assim, Tomé, toca, vê. É verdade que Jesus o repreende e diz que ele deveria crer mesmo sem ver? Sim. É verdade que Tomé foi incrédulo? É óbvio, o texto está claro. Mas por que eu sei que Tomé não tinha uma dúvida crítica? Aquela dúvida que nenhuma resposta basta. Porque assim que Jesus estende as mãos, Tomé toca, ele diz, Senhor meu. Ele se rende. O que eu estou querendo dizer? Duvide. Mas que resposta vai ser suficiente para você? O alimento sólido tem como pressuposto a dúvida. Comece a perguntar para o texto bíblico, como assim? Ah, mas pastor Alexandre, eu leio a Bíblia e eu não entendo. Parece que Deus não fala comigo. Questione, pergunte. Ah não, mas não pode questionar a Bíblia. Você não está questionando a Bíblia. Você está com uma questão que é pressuposto para conhecimento. Se você está com o coração sincero a ponto de se dobrar as Escrituras, quando a verdade vier, eu duvido que o Espírito Santo não vai falar contigo. Eu duvido que você não vai ser alimentado com um alimento sólido. Olha o que diz em 1 Pedro, capítulo 2, versos 1 e 2. Portanto, livrando-vos de toda malignidade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência, desejai o puro leite espiritual, como a crianças recém-nascidas, a fim de crescerdes por intermédio desse alimento para a salvação. Por fim, como nós podemos ser fortes, maduros, vivendo de acordo com os padrões celestiais e não mundanos? Foi isso que o apóstolo Paulo falou aos Coríntios. Vivam com os padrões eternos. Quais são os padrões eternos, Alexandre? Quando nós falamos de leitura bíblica, quando nós falamos de oração, quando nós falamos de jejum, está claro que é um padrão celestial, está claro que é uma vivência dos cristãos e da igreja em Cristo. Agora, e quando nós falamos de não sonegar imposto? E quando nós falamos de não querer tomar vantagem em tudo? E quando nós falamos de cumprir a sua palavra mesmo com dano? Cumpriu ou prometeu? Cumpra. Eu creio que nós estamos vivendo um tempo onde a régua da igreja precisa ser elevada, meus irmãos. Não dá para a gente ficar com aquela fala assim, não, mas é o período da graça. Graça barata. É como que se o pecado fosse comum, a gente passa o cartão de crédito ali, está perdoado, está tudo bem. Não é assim, meus irmãos. Vamos crescer, vamos viver em maturidade. Vamos viver com os padrões celestiais. Eu digo isso aqui reconhecendo a fragilidade que nós temos como seres humanos. Eu tenho as minhas fraquezas. Eu sei os momentos e os pontos que eu preciso melhorar. Para você não ficar achando que eu sou assim, super espiritual, eu quero compartilhar uma coisa. Uma tentação. Nós temos uma empresa. Já aproveito para fazer o merchan, né, pastor? Nós temos uma empresa de assessoria em segurança do trabalho. Tem algum contador aqui? Nenhum contador. Tá. E a nossa empresa, a gente regulariza a documentação das empresas. Aquela questão de EPI, sabe? Então, segurança e medicina do trabalho. Laudos técnicos, treinamentos. E essa semana eu estava desenvolvendo um documento e eu fiquei muito tentado a fazer o que eu sei fazer, mas não tenho autonomia para assinar. Eu preciso de um médico do trabalho e de um engenheiro de segurança, que faz 20% daquilo que eu não posso. Eu tenho autonomia para 80% da documentação, como técnico de segurança do trabalho. Mas 20% eu preciso de um engenheiro de segurança e de um médico. E na minha cabeça veio assim, mas caramba, mano, eu sei fazer isso aqui. O caramba, mano, é de jovem, vocês viram? Que eu sou jovem. Eu sei fazer isso aqui, eu vou fazer e eu coloco a assinatura dele, porque eu sei o CREA dele, eu sei tudo, eu sei fazer. E aí nem pago a parte dele. Gente, veio isso na minha cabeça.
eu fui tentado a ter um lucro onde não era lícito. Mas porque eu sou crente e quero viver num padrão celestial, eu disse, está amarrado. A tentação não é pecado. É melhor confessar a tentação do que confessar? Confesse sua tentação. Isso é viver com um padrão celestial. É você ser nobre a ponto de dizer assim, ó, estou com maior vontade de fazer isso, mas não vou fazer, porque meu padrão é alto. Nós precisamos elevar a régua. Nós precisamos parar com esse negócio, senão Deus perdoa. Afinal de contas, são R$600 a mais na minha conta. Que isso? Nós estamos vivendo um tempo de maturidade, e eu creio que eu estou pregando a uma igreja madura. Eu creio que eu estou falando a irmãos e irmãs que vão viver no padrão celestial. Uma igreja forte alcança a maturidade na sua vivência local. Qual é o irmão que você não bate muito com ele? É hoje que você vai falar, irmão, vem cá, eu quero estar perto de você. Ó, parece que o nosso santo não bateu, meu irmão, isso não é coisa de crente não. Né, pastor? O santo tem que bater, é o mesmo santo que está dentro dos mesmos aí. Amém? E nós vamos desenvolver um nível de maturidade a que ponto e a que preço? Vou nos expor só um pouquinho. Eu sou colérico, dominante, aquele cara que gosta de tomar decisão e dizer assim, vou fazer. Eu sou o sacerdote aqui e eu que mando. A Vanessa, toda borboletinha, que é o significado do nome dela, não é bem assim, você é muito firme, tem que ser mais flexível, né? E vem com umas frases de efeito, né? Tudo que é rígido quebra fácil. E a gente precisou equalizar o nosso temperamento, a nossa relação. São 13 anos de casamento. 13 anos em que nós vamos conhecendo um ao outro, respeitando o limite e a medida um do outro. Isso é maturidade na relação. Você precisa entender que o teu comportamento, aquilo que predomina na sua vida, não é o melhor e não é o perfeito. O irmão é diferente, sim. Então a gente reconhece a medida do outro, a gente tolera, suporta em amor. A gente cresce junto, porque a igreja forte é madura, é alguém resolvido. Você não precisa necessariamente ter que ficar chamando atenção e dizer assim, nossa, vocês foram comer a pizza e nem me chamaram. Não, mas vocês foram para a casa do irmão lá. Será que acontece isso aqui? Quantos aqui estão assim, tão leve, está leve, eu estou ouvindo isso, mas está leve. Porque, meus irmãos, o propósito é a maturidade. Eu estou aqui em amor, eu estou emanando amor nessa igreja. Eu os amo e eu quero vê-los crescendo, resolvidos, autênticos, dizendo assim, não, a minha medida é essa. Porque existem até relações que passam. Existem tempos e tempos, às vezes você está numa caminhada com o irmão ou com a irmã, passou 1 ano, 2 anos, não precisa mais. Aquilo que a irmã precisava ser usada, foi, e aquilo que você precisava ser usado, foi. Isso acontece na vida da igreja. Existem tempos que você caminha muito com uma pessoa, daqui um pouco acabou aquela estação, já foi, está tudo bem. Quantos entendem essa palavra? Está ótimo, está tudo bem, né, Rogério? E está tudo bem. Então eu vou continuar, eu vou seguir o meu caminho. Você vai passar na vida de pessoas por um tempo, e daqui um pouco você vai precisar sair da vida de pessoas, e está tudo bem, é natural. Isso é maturidade. Você não precisa necessariamente ficar mendigando a afetividade. Meus irmãos, isso é libertador. Hoje eu consigo tranquilamente olhar para a Vanessa e falar assim, tá bom, você quer assim, o café assim, tá bom. Ela consegue olhar para mim hoje e falar, você vai fazer isso? Vou, tá bom, tá tudo bem. E daqui um pouco o ringue, que era um ringue, agora virou o Éden.
Porque nós estamos resolvidos, maduros. E a maturidade não está falando assim, então nós estamos perfeitos. O que eu estou dizendo, viver no padrão celestial, é viver na perspectiva eterna, é reconhecer a sua medida e reconhecer a medida do outro. Para que eu fui chamado? Quais são os meus dons? Qual é o dom do meu irmão? Para que o meu irmão foi chamado? Isso é igreja. Entrei na conclusão. 1 Coríntios capítulo 13, verso 11. Quando eu era criança, pensava como criança, sentia e falava como menino. Quando eu cheguei à idade adulta, eu deixei para trás as atitudes próprias de uma criança. Eu creio que chegou o tempo da igreja brasileira. Eu creio que chegou o momento em que os cristãos vão viver um nível de maturidade que os impulsionará ao propósito. Eu creio que essa palavra começa a se cumprir na nossa vida, quando eu era menino, quando eu era criança, quando eu era imaturo, quando eu era menino, eu pensava como menino, pensava como criança. Qual é o tempo verbal aqui? Quantos professores de português nós temos aqui? Tempo verbal está correto? Passado? Quando eu era, quando eu pensava. A imaturidade faz parte do teu passado. Passou. Ah não, Alexandre, mas eu ainda me vejo como maduro. A partir de hoje, era. Quando eu era menino, eu pensava como menino, sentia, mais uma vez passado. Sabe uma coisa, pastor? Irmãos em Cristo, mal resolvidos emocionalmente, porque continuam sentindo hoje como sentiam quando criança. Como é uma criança? Aí criança fica ofendida por tudo. Meu pai abraçou meu irmão e não me abraçou. Pastor abraçou o irmão e não me abraçou. Rapaz, seja homem, rapaz. Deixa de frescura, rapaz. Não que ela fez a unha da outra e não fez a minha. Mulher, pelo amor de Deus, mas vai lavar uma louça com todo respeito. Tá tudo bem, mulher. Calma. Tá tudo bem. Pensava, sentia. Não, agora você para. Pensa como adulto. Sente como adulto. Calma aí. Sabe uma coisa? Existem pais que se ofendem com filhos. Ô papai, ô mamãe, não faz assim. O seu filho é mais novo que você. Não, o meu filho, ele não me deu a resposta que eu gostaria. Já pensou se eu esperasse dos meus filhos todo dia eles acordarem? Bom dia, papai! O Andros acorda. Bom dia, filho. Bom dia. Já pensou se eu fosse me ofender porque o meu filho não me tratou como eu gostaria? Posso falar uma coisa em amor? Quem entendeu primeiro, começa o processo de transformação na casa. Não fique esperando o cônjuge, a cônjuja. Você entendeu primeiro? Começa. Está fazendo sentido? Você pode ser mais maduro do que você é agora mesmo, porque quando eu era, então passava, falava, aí ele está dizendo assim, ó, quando eu cheguei à idade adulta, eu deixei para trás as atitudes próprias de criança. Essa é uma noite de deixar para trás as atitudes próprias de criança. Esse tipo de palavra não é uma palavra que o pessoal vai dizer, nossa, que palavra, ele veio e... É aquela palavra assim, que você deve dizer assim, cara, eu não gostei muito da blusa dele não, mas não é que faz sentido. A esposa dele estava muito rosa demais, mas até que o menino falou umas coisas verdade aí. Eu creio que o fogo do Espírito
trabalha no coração da igreja a ponto de levar-nos à maturidade. Eu vinha meio que numa guerra espiritual, o pastor dizendo: pai, eu queria pregar tanto uma mensagem profética. Sabe aquela mensagem que você... e a igreja cai, e porque eu gosto desse negócio. Mas eu percebi o Espírito Santo falando: olha, eu estou fazendo algo incrível nessa igreja, e eu quero continuar fazendo. Estica-os. É como que eu estivesse ouvindo Deus falar assim comigo: Wellington, eu quero usar você para esticar essa igreja, porque eu quero entregar mais. É isso que eu percebo no meu espírito, irmãos. Deus querendo entregar mais. Sabe por que Deus ainda não entregou? Eu vou dizer. Gálatas capítulo 4, verso 1 e 2. Afirmo, porém, que durante todo o tempo em que o herdeiro é menor de idade, ele em nada difere de um escravo, mesmo sendo dono de tudo. No entanto, está sujeito a tutores e administradores até o tempo determinado por seu pai. Gálatas 4, 1 e 2. Sabe por que Deus ainda não entregou a próxima fase, aquilo que Ele quer entregar para essa casa? É porque Deus é um pai responsável que não entrega o carro para o filho que não tem habilitação. É porque Deus está dizendo assim: ó, quero que vocês estejam maduros para suportar o que eu tenho para entregar. Eu sinto graça nessa palavra. Existe graça em favor de Deus. Deus está como um pai brincando com um filho. E tome cuidado, presta atenção, com todo respeito. É como um pai cheio de bala aqui, querendo despejar para o filho. Mas calma aí, pode parar de brigar. Se vocês ficarem assim, eu não vou entregar. Deus está esperando os filhos maduros para dizer assim: ó, toma. Existe um bairro, existe uma cidade, existem pessoas para ser alcançadas. Existe favor de Deus sobre essa casa. Deus está dizendo: vamos crescer porque eu tenho mais. Deixa Deus esticar o seu interior. Chega para o pastor e diz: pastor, conta comigo. Pastor, ó, eu estou hoje fazendo um compromisso. Eu vou me comprometer, conta comigo, pastor. Existe mais, meus irmãos. A plenitude de Deus está esperando você crescer para te entregar o que é seu. Nós precisamos, como homens e mulheres, crescer, amadurecer. Existem muitas bênçãos de Deus que estão fora do alcance das crianças. O Eterno está esperando eu e você a amadurecer. Ah, mas Alexandre, não dá certo para mim, parece que tudo é difícil. Lembra da panela de pressão? Está acelerando o processo. Ai, mas é porque é tão dificuldade, a sociedade está corrompida, e eu não creio mais que as coisas vão dar certo. Creia. Creia contra a esperança. Creia contra a esperança. Se nada acontecer ao seu redor, certifique-se de que está acontecendo dentro. Se nada mudar na sua cidade, se nada mudar no seu bairro, se nada mudar na sua casa, certifique-se de que aqui dentro algo está acontecendo. Fique de pé nesse lugar, eu quero orar por você. Uma igreja forte é madura quando cada discípulo é forte e maduro. Quando cada um deixa as coisas de criança e parte para a fase adulta da vida cristã. Eu percebo graça no meu espírito, existe favor de Deus para essa casa. A plenitude de Deus está esperando você crescer para te dar tudo aquilo que é seu. Eu venho como uma voz profética para essa comunidade dizer: eia, eu digo pelo Espírito Santo, cresça, amadureça. A proposta do Evangelho é crescimento. Se você ler Provérbios 4,18, você vai ver que a vereda do justo é como a luz do aurora, que vai brilhando, brilhando, brilhando até se tornar dia perfeito.
Segundo aos Coríntios capítulo 3, o verso 18 diz que de em glória nós somos transformados à imagem de Cristo. A proposta do evangelho é crescimento, é maturidade, meus irmãos. Ó Deus, nós estamos aqui como teu povo nessa casa local, e eu percebo o teu Espírito alinhando, costurando. Tem alguma costureira aqui? Alguma costureiro? Vem cá, por favor. Eu não vou expor você. Confia naquilo que o Espírito Santo está fazendo. Tem mais algum costureiro, costureira? Costureira também? Pastor, me abençoa para eu fazer isso aqui. Confia em mim. Vem cá, as costureiras. Quando vocês vão costurar, vocês precisam minimamente de quê? Medida, o que mais? Alfinete, linha, agulha, tesoura, máquina, o tecido. Para uma costura, você precisa de linha, de tecido, de tesoura, de máquina. Mas sabe de uma coisa? Ainda aquelas máquinas com programações, precisa de um ser humano para programar. Quando eu comecei a orar, sabe o que eu enxerguei aqui? Eu vi Deus costurando essa casa, pastor. Sabe por que eu chamei vocês duas aqui? Porque vocês são a simbologia do que Deus está fazendo nessa noite. Quando as pessoas olharem para vocês e para aquilo que vocês fazem, elas vão dizer assim: lembra aquele dia que Deus falou que estava costurando a nossa vida como igreja? E sabe, você às vezes pensa que costurar não é algo tão bom, não era o que você queria. Você pensou em parar de costurar, e você diz assim: Senhor, me dá um novo ramo, me dá algo novo para eu fazer. Eu estou vendo você dizendo assim: Senhor, eu quero mudar. Deus está dizendo assim: olha, eu te usei tanto para costurar, eu posso até te dar um ramo novo, mas não antes de você entender a sua função. Vem cá, me dá sua mão aqui. Aquilo que você faz costurando simboliza o que Deus quer usar para fazer com os corações. Deus vai usar você para costurar corações rasgados. Senhor, costura o coração dessa mulher e leva ela a costurar outros corações rasgados. Envolve, Senhor, com sua graça, com seu poder, com o fogo da tua presença. Envolve-o, envolve assim. Sim. Senhor, faz isso com essa casa. Costura o teu povo para que sejam um. Eleva-os no nível de maturidade. Que o teu povo compreenda, Senhor, aquilo que o Senhor está fazendo neste tempo, nesta cidade. Que nós precisamos ser um. Sabe, a senhora é boa no que faz. A senhora é boa no que faz. E quando as pessoas disserem assim: como é seu nome? Alice é muito boa na costura. A senhora nunca mais vai dizer assim: eu tento. A senhora vai dizer assim: olha, graças a Deus, Deus me ajuda. Nisso, olha uma coisa, você é boa no que você faz. Não se sinta inútil. Não se sinta alguém que não tem algo importante a fazer. Você é boa. Deus está derramando favor e graça sobre sua vida, Nice. Está dizendo assim para você: Nice, eu amo o seu jeitinho. Eu não te conheço, Nice, mas eu percebo Deus dizendo: eu amo o seu jeitinho. Deus abençoe muito você, Nice. Você é boa no que faz.
Pai, faz assim com essa casa. Costura as relações. Dá sabedoria e entendimento aos líderes dessa casa. E leva o Senhor a viver tudo aquilo que o Senhor prometeu. Em nome de Jesus. Quantos recebem essa palavra? Aplauda o Senhor por isso. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, pastor. Deus abençoe. É interessante que às vezes as nossas motivações nos levam a pensar que vai ser de um jeito, e até quem vai ministrar, gente. Mas parece que o pastor Alexandre estava na nossa reunião de sexta-feira aqui. Nós fizemos uma reunião de líderes, e eu falei na reunião, a unção que você respeita é a unção que você recebe. Eu falei na reunião, quem não honra não é honrado. O princípio da honra é honra e você será honrado. Pastor, eu tenho certeza, fora outras coisas, que o Senhor foi boca de Deus aqui hoje. Eu tenho certeza que tudo que o Senhor tem feito e tem proposto, Ele usou a sua vida para falar conosco hoje. Deus abençoe a sua casa, a sua família, que o Senhor continue a prosperar. Depois eu vou pegar o seu contato aí, que o Senhor vai voltar mais vezes aí, em nome de Jesus. Né, gente? Deus é bom? Quem sai daqui edificado hoje, em nome de Jesus? Vamos abençoar a vida do pastor. Tá ótimo, tá bom? Pai, obrigado pela vida do teu filho. Obrigado por essa palavra tão rica, Senhor. Obrigado porque cada contexto, desde o início, Pai, sempre cuidando com carinho, mostrando, Deus, que independente da tempestade, independente do dia mau, independente de tudo que nós passamos ou venhamos a passar, Tu és um Deus que cuida, Tu és um Deus que zela, Tu és um Deus que vela, Tu és o Deus maravilhoso, que não dormita, não tosqueneja, não pisca os olhos. Obrigado por esse teu servo ter sido canal para as nossas vidas. Agora, abençoa a casa dele, o seu ministério, que ele leve, Senhor, essa unção lá para a sua igreja, que lá possa acontecer um avivamento sobrenatural, que muitas vidas venham a se achegar a Ti, através da unção que o Senhor tem derramado, que Itanhaém seja abalada, seja sacudida pela unção da Tua presença, e que a Tua glória continue a ser guarda e retaguarda nesse ministério, nesta casa. Pai, obrigado, Jesus, porque nós sabemos que o Senhor foi muito carinhoso conosco e usou a vida do Teu Filho. Nós Te glorificamos, nós Te bendizemos, nós Te exaltamos. Levanta a Tua mão para o alto, por favor. Pai, leva-nos em paz para os nossos lares, nos guarda do mal, nos guarda das setas, das ciladas, das armadilhas do inimigo. Não permita que esta semente seja roubada, furtada ou abafada, mas que ela prospere, que ela dê fruto a 10, a 100, a 1000, segundo a medida da fé, conforme foi ministrado neste lugar. Nós Te glorificamos, nós Te bendizemos, nós Te exaltamos, em nome do Senhor Jesus. Levanta a tua mão bem alta.